agradecido. Deus abençoe Rafael, pelo convite, pastor Wagner, o presbítero, Ari, pastor Marcos, depois aos céus, para cuidar dos irmãos que estão, conhecer a missionária Ana, Benita Moriana, Tabuana, a mãe do Rafael, também, abençoe meu amigo pastor França, temos dado a honra de uma forma poderosa. Deus não se missionária massa, amém? Está ali minha esposa Abigail, uma caravana. Ela não gosta muito de falar caravana, não, mas está ali a caravana ali atrás, amém? A esposa do pastor Fábio, toda a igreja zero, amém? 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 Quem quer ouvir a palavra, diga amém. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, prometo não ser enfadonho, mas pega a tua Bíblia. Abre comigo o livro de Jeremias 18. Jeremias 18. Versículo de número 4. Quem encontrou diz amém? Que diz assim: mas o vaso de barro que ele estava formando estragou, de comigo estragou em suas mãos. E ele o refez, moldando outro vaso de acordo com a sua vontade. Amém. Amém? Amém. Pode sentar, porque se estão de pé. Aplaudir a Jesus, dando glória. 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 Meus irmãos, o texto que nós acabamos de ler vai nos tratar de uma história bastante conhecida, pelos irmãos, aqueles que já leram, aqueles que já ouviram os pregadores ministrarem, que tem curtido na casa do oleiro. O capítulo de número 18 vai nos iniciar dizendo que a palavra do Senhor veio a Jeremias e dando uma ordem, diz: levanta-te, desce à casa do oleiro, e lá eu te farei ouvir as minhas palavras. Nós vamos perceber que Jeremias, sendo orientado, ordenado por Deus a descer à casa do oleiro, a Bíblia diz que ele percebe que quando ele desce à casa do oleiro, ele vê o oleiro trabalhando sobre as rodas. O oleiro, Jeremias vê que o oleiro estava trabalhando, como é de costume. Jesus falou: o meu Pai, ele trabalha até agora, e também eu trabalho. Diga para o seu irmão, diga: Jesus, diga: Deus está trabalhando ao teu favor. Diga: ainda que não parece, mas Ele está trabalhando ao teu favor. Nós vamos perceber que o oleiro estava trabalhando. Estava o quê? E o oleiro trabalhando, nós vamos perceber que Jeremias, ele destaca dizendo que o vaso que estava nas mãos do oleiro se quebrou. O vaso se quebra. E a pergunta que o oleiro faz a Jeremias é: por acaso não poderei fazer como fez este oleiro, ó casa de Israel? O oleiro estava tratando
de um vaso que estava inteiro, de um vaso que estava completo, mas por um momento o vaso se quebra, o vaso se quebra, e nós vamos perceber que o vaso que se quebrou um dia, ou um momento, ou uma hora, ele estava inteiro, sim ou não? O vaso, uma hora ou um tempo atrás, ele estava inteiro, estava completo, só que ele se quebrou. E nós vamos perceber que na vida de um cristão, na vida de alguém que tem um chamado, na vida de alguém que um dia era e hoje não é mais, um dia ele foi. Um dia, quem sabe, você foi, pastor, tu está dizendo que eu não sou hoje, não. Eu estou pregando, você conhece a história. Um dia você foi, talvez hoje você não é mais. Pastor, como assim? Um dia eu era de oração, hoje eu não sou mais. Um dia eu era fervoroso, hoje eu não sou mais. Um dia eu tinha um comportamento fervoroso na presença do Pai, hoje não sou mais. Pastor, o que é que nos leva a se quebrar na caminhada? Às vezes a luta, as adversidades, as provações, às vezes as calúnias faz com que o vaso se quebra, o vaso se racha. O tempo, às vezes, irmão, traga desgaste, sim ou não? As lutas, às vezes, tragam um desgaste. A caminhada com Cristo não é nada fácil, é uma caminhada árdua, é uma caminhada de luta, de provação, e às vezes chega um momento na vida de um crente que ele se quebra. E às vezes a lembrança vem. Acho que um dia eu era desse jeito, só que a luta veio e me quebrou. A rachadura veio, a angústia me destruiu por dentro, a ponto de eu não ter mais força para caminhar. Só que nós estamos falando nesta noite de um moleiro que ele é profissional em refazer um vaso que se quebrou. Deus é um ser, irmão, que nos dá um exemplo tão lindo do oleiro, é que mesmo o oleiro, o vaso se quebrando, um ponto que precisamos destacar é que o vaso se quebrou na mão do oleiro. Tem gente que pode até olhar e dizer: ele está rachado, ele está quebrado, mas nós vamos perceber que mesmo quebrado, permanece na mão do oleiro. Mesmo rachado, irmão, a dificuldade não é se quebrar. O ruim é quando o vaso se quebra e ele esteja em outras mãos. A Bíblia está escrito: melhor está nas mãos de Deus do que nas mãos dos inimigos. Por quê? Quando nós estamos na mão dos inimigos, os inimigos não têm compaixão, os inimigos não têm misericórdia, os inimigos apontam, os inimigos destroem. Mas quando o homem se quebra na mão de Jesus, ele pega o vaso que está quebrado, o vaso que está destruído, e ele está dizendo assim: por acaso não posso eu refazer o vaso outra vez? Ele está dizendo: eu não te julgo pelo teu momento, eu não te julgo pelo aquilo que você está hoje, porque quem julga o teu presente ou o teu passado não tem noção do futuro, de poder, de vitória que Deus já preparou para você. Ele refaz
fazer de você como fez este oleiro. Ele é um Deus que refaz, sim ou não? E falando em refazer, presbítero, eu me lembro do filho pródigo. O filho pródigo um dia diz: Pai, me dá parte da herança que me pertence. Imagino que já havia um desgaste muito grande. Só que ele decide sair de casa. E saindo de casa, ele leva a sua herança. Ele vai para uma terra distante. Saindo para uma terra distante, ele começa a gastar tudo que ele tinha. Ele começa a gastar tudo aquilo que o pai tinha confiado na mão dele. Só que um dia aquilo que o pai tinha colocado na mão dele, ele gasta. E ele olha para o lado, quando os amigos dele estavam do lado dele, quando ele tinha a condição financeira, os coleguinhas estavam do lado dele, estava batendo no ombro dele, falando: não, contigo. Só que um dia o dinheiro acabou, a herança acabou, os amigos desapareceram, né? Como diz um ditado popular: você só vale aquilo que você tem. Se você tem, você é rodeado de amigos. Se você tem carro, se você tem mansão, se você tem uma fortuna, todo mundo está te abraçando. Mas se você perder tudo, você vai ver quem é quem. Só fica do seu lado Paulo e Silas. É dois obreiros. Vamos perceber que ele gasta tudo, só que o dele sempre falta, o dele sempre falta. Ele vai para o céu e diz: Pai, eu me enterro com meu pai. Eu vou dizer para ele: pequei contra o céu e contra ti, e não sou digno de ser chamado do seu filho. Aqui está meu filho, irmão, que estava precisando ser restaurado outra vez. Um filho que estava totalmente desgastado por uma decisão. E ele volta para o pai, chega até o pai, ele abraça o pai, e o pai dá uma olhada para ele. Só que nós vamos perceber, irmão, que antes de ele ir até o pai, ele queria voltar para trabalhar, ou melhor, servir ao seu pai. Só que quando ele voltou para a casa do pai, o pai não chamou, não escolheu ele para ser escravo ou servo. O pai deu uma olhadinha, quem sabe, deu um sorriso de orelha a orelha e dizendo: uma vez que não perde a sua postura de filho, ele está dizendo assim: você é meu filho, independente do que aconteceu no teu passado, você permanece sendo filho. Você permanece sendo filho. Pastor, mas eu me perdi na caminhada, não importa o que foi que aconteceu, continua sendo filho de Deus. O que é que a Bíblia está escrito? Todos aqueles, quando o recebeu, foram dados o direito de ser chamado filho de Deus. Independente, irmão, da sua trajetória, você tem que olhar no espelho e não enxergar um derrotado ou uma derrotada. Quando você olhar no espelho, você tem que enxergar a imagem e semelhança de Deus. Eu estou sentindo Jesus aqui, irmão. Pastor, eu não entendi. Toda vez, irmão, que você acordar de manhã e o diabo tentar colocar no teu coração que você é uma rejeitada, uma derrotada, você tem que colocar na tua mente que você não é qualquer um, você é filho de Deus. Entenda isso, irmão. Diga: filho. Diga: nunca deixarei
Veio o Espírito Santo de uma forma corpórea, como de um pombo, repousou sobre ele, e a voz de Deus bradou do céu e diz: eis aí o meu filho amado, em quem a minha alma me compraz. Só que Jesus saindo, irmão, das águas, foi conduzido pelo Espírito ao deserto. Chegando ao deserto para ser preparado em jejum e oração, nós vamos perceber que lá estava o diabo. Quem estava lá? O diabo estava lá, e estando com o diabo, quando encontrou Jesus, a primeira coisa que ele falou era: se tu és filho de Deus, transforme essas pedras em. Só que no Jordão, Jesus falou: ele é o meu filho. No deserto, o diabo queria uma prova. Irmão, quando nós temos certeza do que Deus falou conosco, quando nós temos certeza do que Deus falou ao nosso respeito, não importa a dúvida do que o diabo tem sobre você. Se Deus falou, está falado. Se Deus selou, está selado. Se Deus decretou, está decretado. Pode cercar muita gente e dizer: será que Deus está no negócio? Será que foi Deus que falou? Será que Deus vai honrar? Se Deus falou, está falado. Pode se levantar, preto velho, nega velha, mula sem cabeça. Pode se levantar o inferno. Se Deus falou que é filho, está selado. Está selado, irmão. Deus falou: eis aí o meu filho amado, em quem a minha alma me compraz. Deus falando, irmão, nós vamos perceber que o diabo por aqui, ele tentou usar a palavra, só que o diabo esqueceu, pastor França, que Jesus era o verbo encarnado. Ele era o verbo encarnado que desceu do céu, o pão vivo que desceu do céu. Quando o diabo vinha com o versículo dizendo: se tu é filho de Deus, transforma essas pedras em pão, o verbo encarnado vinha com a palavra e dizia: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, que sai da boca de Deus, que sai da boca de Deus. Olha cá. O diabo tentando usar a palavra também, leva Jesus para o penáculo do templo e diz assim: se tu és filho de Deus, se lança daqui para baixo, porque está escrito, está escrito na palavra que ele enviará os seus anjos ao teu respeito para te guardar. Mas Jesus é o verbo encarnado, a palavra encarnada. Ele sabia muito bem do que estava dizendo. Ele diz também: está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Ele sabia do que estava falando. O diabo também diz: olha, se você prostrar e me adorar, eu vou te dar todo este reino. Mas Jesus conhecia do que ele era. Ele diz: está escrito que tão somente ele adorará, somente a ele prestaremos culto. É Deus dizendo: você quer vencer o diabo? Guarda a palavra. Você quer vencer o mundo? Guarda a palavra. O salmista diz: eu guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Tem muita gente tentando enganar a igreja, mas a igreja que guarda a palavra, ela não vai ser enganada, ela é restaurada pela palavra. Quem foi restaurado pela palavra, levanta as mãos para o céu assim, diga: eu fui restaurado pela palavra. Irmão, quando o mundo lá fora, quando os que estão aqui, quando estava lá fora, o mundo não queria saber de você, o homem não queria pegar na tua mão, o
serei rápido. Meu físico está um pouco desgastado, pastor, vocês viram? Às vezes pregando, às vezes inventando de cantar, os pulmões não aguentando. Mas vou tentar finalizar a mensagem, tá bom? Olha para mim e diga: Deus vai restaurar aquilo que estava desgastado. A palavra restaurar vem de renovar, refazer. E refazer é algo que um dia foi, como eu disse no começo, algo que um dia foi, mas talvez com o tempo passando, o tempo de trajetória, o tempo de caminhada, às vezes traz um desgaste e o cansaço. E quem é que nunca cansa na caminhada, irmão? O próprio Jesus, sendo 100% Deus, 100% homem, um dia ele caminhando, ele se encontra com a mulher samaritana. Uma mulher samaritana estava tirando água do poço ao meio-dia. Jesus, a Bíblia diz que Jesus, cansado, pede água para aquela mulher lhe dar água. E ela diz: como sendo tu judeu, pede-me água para beber, sendo eu samaritana. Vamos perceber que Jesus estava conversando com uma mulher que tinha 5 casamentos frustrados, nenhum deu certo. Jesus estava olhando para ela e disse assim: se tu soubesse quem te pede água, tu me daria de beber, eu te daria de beber, e tu nunca voltará a ter sede. Jesus falando essas palavras, a mulher samaritana, ela não trata Jesus como um simples homem comum. Agora ela chama de Senhor. Só chama alguém de Senhor alguém que entende que Ele está acima ou tem uma autoridade maior. Esta mulher agora chama Jesus de Senhor. Me dá-me desta água. Ela quer beber desta água, mas Jesus está dizendo assim: Ele era esta água, que jorra para a vida eterna. Jesus estava dizendo que se essa mulher, eu vou falar na linguagem para todos vocês entenderem como é um projeto restaurado. Aquela mulher tinha 5 casamentos de decepção, decepcionada. Só que Jesus está dizendo: se você beber desta água aqui, você vai ser restaurada. A tua vida vai ser restaurada. Você vai deixar essa história de casamento frustrado, essa história de casa com um não deu certo, casa com outro não deu certo. Bebe desta água aqui, que eu vou fazer tudo novo na tua vida. Eu vou fazer coisa nova na tua vida que tu não vai entender ao decorrer dos dias. Tu vai entender que quando eu entro na história de alguém, quando eu entro na família de alguém, quando eu entro na casa de alguém, eu entro para restaurar, eu entro para restituir. É por isso que tem muita gente que uma hora está embaixo, mas Jesus pega quem está embaixo e coloca ele lá em cima. É ele dizendo: eu posso restaurar quem está destruído, eu posso pegar quem está embaixo e colocar em cima e refazer. Eu posso pegar quem ninguém queria dar nada por ele, dar nada por ela, e restaurar. Eu sou especialista em reciclagem, eu sou especialista em pegar quem não são para
confundir aquele que são. Eu sou especialista em pegar aquele que não é para confundir aquele que é. Eu sou especialista em pegar aquele que o mundo tem como louco para confundir aquele que é sábio. É Deus dizendo: se tu acreditar, eu vou restaurar a tua vida. Fica de pé. Eu vou restaurar a tua casa. Eu vou restaurar a tua família. Pastor, não tem jeito, está morto, está fracassado, ainda que esteja morto, ele faz reviver, ele faz reviver, ele faz reviver, 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 ele faz reviver. Amém? Amém, meu irmão? Amém. Quando estão abençoados, diga glória a Deus. Quando estão saindo daqui restaurados, diga glória a Deus. Deus abençoe a tua casa, a tua família, de uma forma poderosa. Pastor Marcos, pastor Wagner, presbítero, pastor Amasa, Rafael, todos, pastor Wagner da lei, de uma forma poderosa. Continue orando por nós. Estamos aí na dispensação do rei, tá bom? Deus abençoe a tua casa. Pastor França, muito obrigado. Nos honrar mais uma vez, tá bom? Forte abraço, a palavra dos céus bem forte, em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém, igreja? Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Amém. Pastor França, Brasil, Ailton,